Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai falar sobre filmes e ciência, e vocês pediram para que eu falasse sobre B-Movie. Então, vocês pediram e hoje eu vou falar sobre B-Movie, a história de uma abelha, todos os fatos científicos e as curiosidades relacionadas ao filme. Se isso te interessa, fica comigo que a gente vai começar agora. Começar a falar sobre os filmes da ciência, se isso te interessa, se esse conteúdo é legal, ajuda a professora, ajuda a Juju, coloca aí uma curtida, não deixa de colocar comentários e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo. Isso me ajuda demais a produzir mais e mais conteúdos e para que eles cheguem a outras pessoas, certinho? Ok, então vamos lá, vamos começar a falar sobre B-Movie. Vou começar a avisar vocês que esse vídeo contém vários spoilers, então se você ainda não assistiu B-Movie, espera, assiste, depois vem assistir, ou se você não se importa, né, que apareçam aí algumas características do filme, manda bala, vamos começar. Eu confesso que eu nunca tinha assistido B-Movie, comecei a assistir porque vocês pediram para que eu fizesse os filmes e a ciência sobre esse filme, a história de uma abelha, e aí eu li a sinopse, achei super bacana, e aí comecei a observar todas as características, todas as sacadas científicas. Com certeza o autor teve que estudar sobre como funciona a sociedade das abelhas para começar a fazer esse filme. Então bora lá, vamos falar sobre todas as sacadas científicas e aquelas que não são verdade que existem no filme. A primeira delas é a que começa o filme, né? A hora que o filme começa, ele começa com uma frase e nessa frase diz que pelas leis da física, uma abelha ou qualquer inseto não conseguiria voar porque as suas asas são pequenas demais para o tamanho do seu corpo. De acordo com as leis da aviação, uma abelha não poderia voar de maneira alguma. Suas asas são pequenas demais para levantar seu corpo gordinho do chão. Mas a abelha, é claro, voa assim mesmo, porque as abelhas não dão a mínima para o que os humanos acham impossível. The DreamWorks B-Movie é de 2007 e justamente em 2007 saiu uma pesquisa científica de uma universidade em Londres falando sobre essa característica dos insetos. O que a gente sabe hoje, e que eles não sabiam há tempo de fazer o filme, é que insetos realmente têm um corpo maior do que o tamanho de suas asas, então fisicamente eles não poderiam voar. Porém, eles possuem uma característica muito interessante. A parte da frente da asa dos insetos é rígida, porém, a parte traseira da asa é flexível, ela se movimenta. Isso faz com que ele não tenha resistência do ar e consiga levantar voo. Uma característica muito bacana, porque graças a essas pesquisas e imitando sempre os animais, foram feitos provavelmente os drones. Os drones são uma imitação aí de um corpo desajeitado, grande demais, para suas asas de um inseto. O filme B-Movie trata aí da história de uma abelha, o Barry. Essa abelha ela tá na universidade estudando e quando ela se forma, no dia da formatura dela, ela vai conhecer as indústrias que fabricam mel dentro da colmeia dela e o Barry descobre que ele precisa escolher a profissão que ele vai ter pro resto da vida dele, né? E isso faz com que ele tenha uma crise existencial absurda, porque ele não sabe o que ele vai escolher pro resto da vida dele e ele vai conhecer, ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer pessoas, então o filme se trata mais ou menos dessa crise existencial aí no começo da vida adulta do Barry. Mas escolham direito, porque vocês vão trabalhar na mesma coisa até o último dia de suas vidas. Trabalhar na mesma coisa pro resto da vida? Eu não sabia. Que diferença faz? Hã? Logo no início do filme, aparece uma cena onde o Barry se apronta todo para ir para a formatura dele e aí ele conversa com a mãe e com o pai dele, mostrando pra gente aí que dentro de uma colmeia existem famílias com pais, mães e filhos. Que não usa a escada, o seu pai pagou um dinheirão por ela. Fazer o quê? Eu tô agitado. Sua formatura, estamos tão orgulhosos, filho. E que notas maravilhosas, fabulosas. Isso mesmo. Mãe, cuidado aí com o meu topetinho. É que tem um fiapinho no seu pelo. Ai, é meu. Dá um tchauzinho pra gente, estaremos na fileira 101.000. O fato é que essa ideia que existem famílias dentro de uma colmeia não é verdadeira. As abelhas são insetos
que pertencem ao filo dos artrópodes. Artrópodes são animais que têm exoesqueleto, esqueleto do lado de fora, e patinhas articuladas. Dentro do filo enorme dos artrópodes existem classes, e a classe a qual as abelhas pertencem é a classe dos insetos, que possuem, dentre tantas características, antenas. Bom, o que acontece é que as abelhas formam o que a gente chama de sociedade. Sociedade é quando a gente tem vários animais da mesma espécie vivendo juntos, mas cada ser vivo ele desempenha uma função diferente dentro dessa sociedade. As abelhas, elas são divididas em 3 castas. Ou você nasce e vai ser um zangão, que é um macho, que serve para se reproduzir com a rainha, ou você vai ser uma operária. As operárias, elas são todas estéreis, ou seja, elas são incapazes de se reproduzir. Então, a única mãe de todas as abelhas dentro de uma colmeia é a rainha. Não existe pai, mãe, filhinho, nada disso é verdade naquele filme. Já que eu falei pra vocês que só a rainha é capaz de botar ovos, a gente vai chamar esse tipo de reprodução por partenogênese. A abelha rainha, ela possui ambos os cromossomos, ambos pares de cromossomos. Se perdeu aula de genética, vai subir aí um link de genética para vocês entenderem do que eu estou falando. Então ela possui pares de cromossomos e ela é chamada então de diploide, Essa abelha rainha, ela pode botar ovos e desses ovos nascem filhotes sem que ela tenha se reproduzido. E esses filhotes vão nascer todos machos, que a gente vai chamar de zangão. Quando o zangão, que é o macho, se reproduz com a fêmea, aí eles formam outras abelhas 2N, diploides. Todas as abelhas que forem fruto da reprodução da rainha com o zangão se tornam operárias, com exceção de uma única que vai ser nutrida diferente. Ela vai receber geleia real. A geleia real é um tipo de alimento muito mais poderoso, tanto é que a gente utiliza bastante na indústria farmacêutica, e essa geleia real faz com que uma dessas abelhas se transforme em rainha. Ela tem uma característica um pouco diferente das outras. Normalmente ela é maior e mais vistosa. Todas as outras serão operárias, e a função das abelhas operárias é nutrir a prole, fabricar cera, cuidar da colmeia, formar a colmeia e buscar o néctar. Então todas elas trabalham o resto da vida, com exceção da rainha, e a única função da rainha é se reproduzir. Outros fatos curiosos discutidos ao longo do filme falam sobre a divisão de trabalho das abelhas. Bom, as abelhas, elas não têm divisão de trabalho. Na verdade, essa divisão de trabalho depende um pouco do estágio de vida, do tempo de vida das abelhas. A gente tem várias partes onde eles conversam sobre a sociedade e a divisão de trabalho das abelhas. Uma delas é quando o Barry está indo para o trabalho, e ele está indo com um amigo, e esse caminho é um caminho super divertido, e aí eles falam que o caminho vai ser divertido porque as abelhas só têm esse tipo de diversão, pois elas vão trabalhar para o resto da vida delas. Legal essa ideia de integrar um parque de diversões ao nosso dia a dia. Por isso que dizem que não precisamos de férias. A instrutora chega a falar para ele que nenhuma abelha tirou folga em 27 milhões de anos, então ele vai ficando cada vez mais desesperado, pensando que ele tem que escolher uma profissão para o resto da vida dele mesmo, ele nunca vai parar de trabalhar. E aí a gente entra na divisão de trabalho das abelhas, na verdadeira divisão de trabalho das abelhas. Bom, as abelhas não escolhem o que elas vão ser. Eu disse para vocês que a gente tem 3 castas, ou você vai ser rainha, ou você vai ser um zangão, ou você vai ser uma operária, e as operárias trabalham. E elas mudam de função de acordo com o tempo de vida delas. E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! A gente não pode esquecer da menção do filme falando sobre o ferrão das abelhas, Ele fala lá com um amigo, o Barry fala com um amigo, que o Frank morreu porque ele ferrou alguém. E isso realmente é verdade. E você soube do Frank? Soube. Vai ao enterro dele? Não vou no enterro dele, não. Ele sabia que é fatal picar alguém e foi desperdiçar logo num esquilo.
Ele vivia zangado. É bem que ele podia ter dado passagem. Toda vez que a abelha ferrou alguém, ela acaba morrendo porque o ferrão dela está ligado ao final do intestino e ela acaba perdendo essa parte do intestino e acaba morrendo. Então elas sabem que essa é uma missão suicida, mas elas precisam fazer isso para defender a colmeia delas. Elas se comunicam através de um hormônio chamado de feromônio, e esse feromônio, ele é passado de uma para outra e elas ficam extremamente agressivas quando elas se sentem ameaçadas, às vezes até por um som. Ruídos muito altos fazem com que as abelhas fiquem extremamente irritadas e acabem ferroando as pessoas. A título de curiosidade, as abelhas brasileiras não possuem ferrão. Todas as abelhas que possuem ferrão são as abelhas que vieram da África e vieram da Europa. E as nossas abelhas, em concorrência com essas abelhas estrangeiras, acabam morrendo. Por isso que hoje em dia a gente tem grande parte das abelhas com ferrão ou por conta de reprodução entre as espécies formando híbridos. Mas as nossas abelhas são abelhas sem ferrão. As abelhas que têm mais de 25 dias de vida realmente são as abelhas que vão conseguir sair de dentro da colmeia para buscar o néctar das flores. Elas são responsáveis pela polinização. Existe uma parte onde o Barry ele sai junto com essas outras abelhas para fazer polinização e eles explicam sobre polinização no filme. Essa parte é muito bonitinha. Viu polinização de perto? Não, senhor. Eu pego um pouco de pólen aqui, salpico ali. Uma pitadinha aqui, mais um tiquinho ali. Tá vendo? É como fazer mágica, viu? Puxa, incrível. Por que fazemos isso? É o poder do pólen. Mais pólen, mais flores, mais néctar, mais mel pra gente. Legal. O que é polinização? Polinização é quando uma abelha entra dentro de uma flor e ela começa a buscar lá o néctar lá dentro. Quando ela busca o néctar, ela se suja com o pólen, que é a estrutura reprodutiva da flor, e ela vai para outra flor. E quando ela leva esse pólen de uma flor para outra, ela acaba derrubando esse pólen dentro do ovário de outra flor, fazendo com que a flor se reproduza, fazendo com que ela gere frutos e gere outras flores. Então as abelhas são super importantes para que existam flores e frutos na natureza. Os morcegos e outros aves, por exemplo, são polinizadores, mas as abelhas são responsáveis pela metade da polinização mundial. E se elas deixarem de fazer polinização, se elas deixarem de existir, muitas e muitas espécies de plantas vão deixar de existir também. Então a nossa alimentação depende da vida das abelhas. Infelizmente, muitas das abelhas estão desaparecendo por dois motivos. O primeiro deles é que a gente está urbanizando demais o planeta e estão faltando alimento para essas abelhas que acabam morrendo e não conseguem formar a sua colmeia. Outra característica que faz com que as abelhas estejam desaparecendo é porque eles estão utilizando uma grande quantidade de veneno para matar pragas, e esses venenos que matam as pragas matam também as abelhas, e as abelhas realmente estão entrando em extinção, que é uma coisa muito grave, gente, muito grave mesmo. Se elas deixarem de existir, mais da metade da alimentação mundial também deixa de existir. Se você assistiu o filme, você provavelmente prestou atenção na parte de polinização, que é quando eles estão procurando as flores que eles vão querer utilizar para retirar o néctar. Bom, vale ressaltar que cada néctar diferente, de uma diferente flor, gera um mel diferente, com cor diferente e com gosto diferente. Então, quando a gente vai lá nas prateleiras do supermercado, a gente tem lá mel de laranjeira, significa que essas abelhas se nutriram com néctar de laranjeiras, então tem vários tipos de mel diferentes. A abelha enxerga a vida completamente diferente da nossa. A primeira característica é que as abelhas não enxergam a cor vermelha. A cor vermelha para elas é uma cor ultravioleta e eles acreditam que ela utiliza essa tonalidade de vermelho da luz do sol para se guiar e para voltar para a colmeia dela quando ela sai. As abelhas enxergam tudo fluorescente e essas cores fluorescentes das flores faz com que ela consiga saber qual é realmente o local indicado da flor que tem o néctar para que ela possa se alimentar. Outra parte super interessante do filme mostra pra gente o
o Barry chegando num lugar onde a gente tem fazendas de produções de mel. A gente chama esse tipo de produção de mel de apicultura. Os apicultores, como mostram lá no filme, são responsáveis por fabricar o mel. A gente vê lá no filme algumas coisas acontecendo, como por exemplo ele conversando, né, com as abelhas e falando: por que vocês não vão embora? E aí ela fala: não, eles roubaram a nossa rainha, não tenho como sair daqui. Vocês estão bem? Estamos, o efeito passa logo. Como vieram parar aqui? Sabia que isso é uma colmeia falsa com paredes falsas? Trouxeram nossa rainha pra cá, não tivemos escolha. Sua rainha é isso? Isso tá mais pra zangão que pra rainha. Olha a barba dela. Isso porque a rainha solta um hormônio, um tipo de feromônio, e esse hormônio faz com que toda a colmeia se organize e trabalhe. Na falta desse feromônio, na falta da rainha, as abelhas ficam todas meio atordoadas, não sabem muito bem o que fazer. Mas tem uma novidade aí, caso vocês não saibam. O que acontece de verdade quando a gente fala sobre a rainha e as abelhas é que parece que a rainha manda nas abelhas, quando na verdade as abelhas, todas as operárias, podem e muitas vezes acabam matando a rainha quando ela não faz o trabalho de maneira ideal. Quando ela vai ficando mais velha e ela dura 5 anos, diferente das outras abelhas que duram 50 dias, né? Quando ela não faz o trabalho dela direito, todas as outras abelhas podem sim matar a rainha. Muitos apicultores utilizam isso. Quando a produção não está muito legal, eles retiram a rainha. E quando a rainha não está, depois de um tempo que elas ficam meio atordoadas, elas tratam de nutrir um outro filhote com geleia real para que esse outro filhote se torne uma rainha. Você deve estar se perguntando, mas como será que as abelhas fabricam o mel? Vou explicar para vocês. As abelhas possuem 2 estômagos. Um estômago que ela utiliza para comer e ela se alimenta de mel, por isso ela fabrica, e o outro que ela utiliza para estocar o néctar que ela retira das flores, até de refrigerantes ou outras coisas doces que elas encontram. Elas levam esse tipo de néctar que está estocado numa câmara, num tipo de estômago, e elas levam ele para a colmeia. Elas começam a degradar o açúcar e transformar o açúcar em mel. A segunda fase é a fase onde as abelhas mais jovens sugam esse néctar semi-fabricado e elas continuam o processo de fabricação, de quebra desses açúcares e também de deixar esse mel menos suscetível a bactérias. Depois disso, as abelhas depositam mel dentro dos favos, né, dentro das colmeias, e aí esse mel é coberto por uma cera e aí a gente tem o mel, maravilhoso mel. Quando o Barry chega no apiário, ele também percebe que os apicultores utilizam um fumegador ou um defumador, né? Eles ficam soltando uma fumaça lá e as abelhas ficam todas inebriadas. Isso realmente acontece. O fumegador, ele é utilizado para que se iniba o feromônio que a gente solta. Toda vez que alguma pessoa, algum animal que solta um feromônio, né, diferente do feromônio das abelhas, chega próximo ali à colmeia, as abelhas, que são as sentinelas, saem e sentem esse cheiro e elas vão defender a colmeia. E quando elas defendem a colmeia, elas também soltam um hormônio e esse hormônio chama as outras abelhas para que elas vão atacar o que elas acham que está fazendo mal para elas. Quando o apicultor solta essa fumaça faz com que elas não consigam mais sentir cheiro e aí elas ficam meio dopadas, não conseguem avisar as outras e ficam todas por um tempo sem sentir nenhuma presença de uma pessoa que poderia ser uma ameaça para elas. Isso não faz mal para as abelhas, dura aproximadamente 20 minutos e depois as abelhas voltam ao normal, com uma vida normal, então não faz mal nenhum. Essa técnica é utilizada de maneira milenar. Uma outra informação contida no filme é quando o Barry ele está viajando até a fazenda de abelhas e ele encontra um mosquito que ele chama de Zé Picada. Esse mosquito sai de dentro do caminhão e vai para um caminhão de sangue falando que chegou o caminhão de sangue e é lá que ele vai se esbaldar.
mas essa informação também não é correta. O que a gente sabe é que somente as fêmeas do mosquito se alimentam de sangue. Então, o Zé Picada tinha que ser a Maria Picada, tinha que ser uma fêmea. E as fêmeas utilizam sangue para postura de ovos. Os mosquitos machos se alimentam de ceras de frutas. Ih, aí, mano, eu tô delirando! O buzu do sangue! Tá na hora do Zé Picada ralar peito! Até mais do ferrão! Olha aí, rapaz! Eu sabia que ia encontrar vocês aqui! Alguém trouxe o cano desdobrável? Bom, pessoal, eu espero que, como eu, vocês agora saibam muito mais sobre a vida das abelhas e o filme B-Movie. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha com os amigos, comenta aí que outro filme vocês querem que eu fale. Eu adorei fazer e eu adoro ler o comentário de vocês. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!